Bom, vamos lá, dando sequência então às nossas palestras, quero trazer aqui com bastante felicidade, orgulho, eu quero agradecer já, sempre agradeço no começo já assim de primeira, né, como eu sempre falo, as pessoas que apostam, acreditam nesse projeto, eu tenho um agradecimento eterno, assim, que se deslocam das suas casas, de longe, vêm, como todos vocês, né? Então, obrigado. Roberto Ravagnani, falei certo? Vai falar com a gente aí sobre a relação do trabalho voluntário com a rádio online. Seja bem-vindo e boa palestra. Muito obrigado. Obrigado, Kleber, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E falar, depois de falar de ECAD, é complicado, né? O pessoal está com sangue nos olhos, né? Mas, olha, de repente eu trago aqui alguma alternativa para os nossos grandes dilemas, que são as questões mais oficiais, né, das rádios web. Só para me apresentar rapidamente, no caso aqui ele deveria andar. Cadê? Aí. Quem sou eu, né? Eu sou administrador de empresas, sou jornalista, sou radialista, por isso eu me sinto muito à vontade entre vocês. Hoje eu escrevo para são mais 115 jornais físicos ou digitais no Brasil e mais 4 outros países também que eu escrevo, Angola, República Dominicana, Espanha, Chile e Peru, e distribuo colunas para rádios, hoje em 6 países também. Então, para mim é uma grande alegria poder estar falando com vocês. Sou consultor, sou palestrante na área do voluntariado empresarial e entre outras coisas aí, mais um monte de coisa aí, tá? Mas o mais importante é sobre o que eu vim falar, né? Aqui tem meus contatos, depois a gente pega. O que é ser voluntário? Primeiro, rapidamente para vocês, uma questão mais técnica sobre o que é trabalho voluntário. Porque tem muita gente, até teve um amigo aqui que falou assim, vamos falar de voluntariado, então este aqui sou eu. Quem foi que falou isso? Ali, está ali. Ele falou, esse aqui sou eu, né? Aquela musiquinha, nem sei cantava isso. O Roberto Carlos cantava isso? Então, esse cara sou eu, né? E é uma verdade. Provavelmente aqui, a grande maioria, se eu posso dizer talvez 100% das pessoas que estão aqui, acabam sendo voluntárias ou das suas próprias web rádio, ou da rádio do amigo, ou da rádio de um parceiro. De alguma forma, nós somos voluntários. Sim, mas o importante é a gente ter isso contextualizado. Então, vem do latim lá, voluntário, que quer dizer que, de acordo com os dicionários da língua portuguesa, é a pessoa que se compromete a cumprir uma determinada tarefa ou função sem ser obrigado a isso e sem obtenção de qualquer benefício material em troca. Isso somos nós, né? Tá tudo certo. Muito bem. Salvo o prazer de poder fazer isso, né? A maioria daqui faz isso pelo prazer, sem dúvida alguma. E isso é uma das coisas que motiva o voluntário a entrar, entre aspas, em algumas roubadas de trabalho voluntário. Tá certo? Então, essa é a grande definição. De acordo com a Declaração Universal do Voluntariado, aprovada em 90, o voluntariado é baseado numa escolha e motivação pessoal, livremente assumida, sendo uma forma de estimular a cidadania ativa e o envolvimento comunitário com a intenção de valorizar o potencial humano. Importante salientar que, quando a gente faz trabalho voluntário, a gente não faz para o outro. Eu faço muita entrevista com pessoas que querem se voluntariar, né? E daí a pessoa fala, porque eu quero ajudar o próximo. Mentira. Em primeiro lugar, quem faz trabalho voluntário quer ajudar a si próprio. Ele é o primeiro atendido nessa história. E, a partir daí, o resultado pode ser ajuda ao próximo, sem dúvida alguma. Na maioria dos casos tá? E esse próximo pode ser o próximo realmente, pode ser o animal, pode ser planta, pode ser qualquer outra coisa nesse sentido. Tá? Então, em primeiro lugar, o voluntário é voluntário porque ele quer. Não é porque ele está ajudando o outro. Em primeiro lugar, ele está se ajudando. Tá? Então, essa é uma definição que eu gosto sempre de deixar muito claro, porque tem gente que fala assim, eu sou voluntário porque eu só penso no próximo. Não, mentira, você está pensando em você em primeiro lugar. Não tem essa história. Até tem gente que entra nisso para ajudar o próximo de verdade, só que ele desiste muito rápido. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A gente não consegue entregar o melhor nosso para o outro sem entregar o nosso primeiro para a gente. Tá? Então, não caia nessa cilada. Não, vou fazer para ajudar o próximo. Mentira, vai ajudar para você. Se você não estiver se ajudando, vai
acabar muito rapidamente isso. Por que ser voluntário? Fortalecimento da cidadania, desenvolvimento pessoal, retribuição de algo que recebeu, motivações religiosas e preencher o tempo de forma útil. Motivações religiosas é o que mais leva as pessoas hoje a serem voluntárias no Brasil. Tá? O Brasil está na posição número 75 de quantidade de voluntários no país. Isso em número percentual. Em percentual, número 75. Em números absolutos, nós estamos em quinto, caímos agora esse ano para o 7º lugar. Tá? Em percentual, nós estamos muito longe. Tem muitos outros países que têm muito menos problemas do que o nosso e tem muito mais voluntário percentualmente. As pessoas são mais conscientes das necessidades do seu país, certo? E retribuição a algo que aconteceu também tem um número bastante interessante. Desenvolvimento pessoal vem crescendo muito, as pessoas aderindo ao trabalho voluntário de alguma forma por desenvolvimento pessoal. Hoje eu não conheço uma ferramenta mais interessante para se desenvolver pessoalmente do que fazer trabalho voluntário. É uma das grandes ferramentas de desenvolvimento pessoal. Por que vocês acham que as empresas hoje já colocam nas suas entrevistas? Você faz trabalho voluntário? Porque elas são boazinhas? Óbvio que não. Né? Elas fazem isso porque hoje elas já perceberam que o trabalhador voluntário é um cidadão muito mais preparado para assumir responsabilidades, é muito mais preparado para se engajar de verdade com o que está sendo proposto a ele. É por isso que as grandes empresas hoje já fazem isso. Tá certo? Fortalecimento da cidadania, aí eu acho que cabe aqui um viés aqui para nós. Né? Quando nós nos envolvemos na questão da rádio web, eu acho que tem uma parte do nosso trabalho que está configurado ali nesse fortalecimento da cidadania. Porque nós estamos oferecendo, sim, a grande maioria das vezes, a cultura musical, no caso, mas uma cultura de forma gratuita para que as pessoas possam também usufruir disso. Certo? Então, aí eu coloco as web rádios aí nesse contexto, tá? De fortalecer esse vínculo com a cultura. Então, vamos falar um pouco mais disso à frente. Parabéns por você ser voluntário, né? Parabéns por todos nós sermos voluntários de alguma forma, não aquele voluntário institucional, formalizado, bonito, mas somos voluntários de alguma forma. Agora, eu vou colocar direto aqui, ó, a pergunta que não quer calar, e eu acho que essa que é a mais importante. Posso ter voluntário na rádio que eu dirijo, que é minha, que eu comando, qualquer coisa parecida com isso? Muito bem. Eu teria a resposta simples que eu gostaria de dar. Sim, podemos, mas esse mas acaba com qualquer negócio, né? Fala sério. Porque é o seguinte, gente, podemos ter voluntários na nossa rádio? Sim, nós podemos ter. Voluntário pode, desde que a sua rádio é uma rádio, quem que falou aqui que tem uma rádio, como é que fala? Comunitária. De quem é? Alguém comentou isso? Então, rádio comunitária você pode ter trabalhador voluntário. Só que para ser uma rádio comunitária, você tem uma série de limitações e tem um cara chamado governo que te ajuda a atrapalhar. Certo? Então é complicado. Mas rádio comunitária você pode ter trabalhador voluntário. Onde mais que você pode ter voluntário? Dentro de rádios. Na web rádio. Como ter um trabalhador voluntário numa web rádio? Desde que a sua web rádio pertença a uma organização social. É o caso de alguém aqui? Não? Então, sou diretor de uma organização social, abri uma ONG, mais comumente chamada, e esta ONG tem uma rádio, uma web rádio. Esta web rádio, pertencendo a essa organização, ela pode sim ter trabalhador voluntário. Ela pode funcionar 24 horas só com trabalhador voluntário, sem problema nenhum. Tá? Atenção, eu estou aqui me referindo somente à questão RH, ou seja, pessoa. Não tem nada a ver com a parte contábil que ele falou aqui antes, hein? Daí você briguem com ele. Eu estou falando só de gente. Então, dentro desta configuração de web rádio, eu posso ter trabalhador voluntário. Ah, tá bom, mas a nossa rádio aqui não é. É uma rádio comum, convencional, comercial. Legal. Eu posso ter estagiário voluntário. 2 palavrinhas. Estagiário voluntário. Isso eu posso ter. O que é o estagiário voluntário? É o mesmo estagiário em qualquer outro lugar,
que é remunerado, no seu caso ele é voluntário. Ah, mas tem gente que quer? Tá, sim, de gente. Tem. Aonde é que eu vou buscar esse estagiário voluntário? No curso técnico, nas universidades que queiram fazer isso. Quantos eu posso ter? Quantos a sua rádio couber? Não tem problema. Mas por tempo determinado. Por período determinado, sim. Mas é uma mão de obra que toda hora está chegando gente. Isso é tranquilo, certo? Então você pode ter, basta você ter um profissional da área, ou seja, um radialista, para poder assinar o termo de estágio. Você tem que ter um radialista credenciado. Oi? Com DRT, tudo bonitinho. Porque senão o estágio para ele não vai valer nada. Tá? Isto. E são duas categorias aí. Eu tenho o estagiário voluntário, que eu preciso ter um técnico para poder assinar o estágio. E tenho também, que hoje as universidades estão pedindo bastante, que é o tempo... Como que é? Ai, esqueci agora. Hã? Não é o temporário. Me fugiu a palavra agora. Trabalhos extracurriculares, que é um tempo que eles... Isso. Hora complementar, tá? Que não necessariamente eu preciso de um técnico para assinar e ele também não precisa ganhar nada para isso. Mas só que essa hora complementar é bem menor do que o estágio. Tá? Mas você pode ter dentro da sua rádio isso. Certo? Então são possibilidades para você ter trabalhador voluntário lá dentro da sua rádio. E por um tempo legal. O estagiário ele não fica menos do que 6 meses fazendo trabalho estágio. Tá? Um período pequeno por dia, sim, mas você pode ter vários. Então dá para você tocar a rádio com esse pessoal de uma forma bem legal. Tá? E tem, obviamente, também a possibilidade do estagiário remunerado. Né? Esse também é uma possibilidade real. Óbvio que para tudo isso você tem que ter CNPJ, tudo devidamente legalizado. Nenhuma universidade vai aceitar um termo de estágio de uma rádio que não é legalizada. Ok? Então você pode ter isso. Uma outra possibilidade, e essa eu vi em 2 rádios digitais que eu já fui conhecer, é o seguinte, eles abriram como se fosse eles não chamam lá de curso, eles chamam de oficinas de rádio. Tá? Uma, inclusive, era rádio e TV, então tinha oficina de rádio e oficina de TV. Então, o que acontecia? É uma coisa meio louca, mas pode acontecer para vocês. As pessoas, eu quero aprender a mexer com rádio, quero mexer com essas coisas todas aqui, tá bom? Beleza. Eu não consigo parar para te dar uma aula disso, mas você pode vir me acompanhar. Então, lá o que acontecia nessas 2 rádios? Os caras pagavam para ir lá acompanhar ele e aprender a mexer. Só que, lógico, que tinha uma contrapartida nessa história. Né? Além do que ele ficava vendo, daí ele tinha que fazer depois, entre aspas, um estágio. E daí ele ficava um tempo aprendendo ainda, na função, no modo aprendendo, mexendo e tocando a rádio. Tá? Então, a rádio oferecia cursos para que as pessoas aprendessem a mexer nos equipamentos, tá? E tocar uma rádio digital. É uma outra saída, né? Eu não sei se esse cara vai sair na esquina ali e vai abrir uma rádio digital também, mas é uma saída que essas 2 que eu conheci resolveram criar aí, não só para injetar um pouquinho de recurso, pequenininho, obviamente, cobrava pouco, mas para ter uma mão de obra também numa necessidade. Tá legal? Então, voluntário, pode, desde essas... Estágio voluntário, já falei, isso pode e isso deve ser usado por vocês, desde que vocês estejam constituídos de forma legal. Isso é bem interessante e tem muita gente, né, querendo fazer esse tipo de estágio. Porque hoje a gente sabe que as rádios normais, elas não têm estagiário, é muito raro ter estagiário, porque não tem grana para pagar também. Né? Nós estamos aqui falando que mas a rádio digital não ganha nada, só paga as despesas, e olhe lá quando paga, não é? Mas as rádios tradicionais também estão mal das pernas. Até porque nós estamos vivendo o momento de transição. Né? É o momento que, daqui a pouco, as rádios tradicionais vão sumir do mapa e vão virar tudo digital. Só vai ter rádio digital. Mas quanto tempo vai acontecer? Não sei, mas nós estamos nesse meio. Nós estamos vivendo isso.
É essa transição. Né? Então, nós estamos sofrendo, eles também estão sofrendo. Você hoje conversar com o dono de uma rádio, o cara quer entregar. E muitos estão. Pode falar. Normalmente, qual o período de trabalho do estagiário voluntário? Então, normalmente 4 horas por dia, e daí o período ele pode ficar de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano trabalhando. Tá? Então, é um tempo bom, certo? A minha filha ela assinou um contrato de estágio, não para a rádio, né, mas para uma empresa, e a carga horária são 30 horas. Então, no caso aí, seria baseado em cima da carga horária do rádio mesmo. Sim. Né, que por isso, as 4 horas diárias, é isso? Mas ela é remunerada. De segunda, ela é remunerada. Remunerada é um pouco mais a carga horária também, tem isso. A carga horária eles trabalham aí com 6 horas de verdade. Né? Mas o estagiário voluntário não remunerado tem que trabalhar 4 horas no máximo. Tá? Mas é uma carga horária boa. Para uma rádio digital, uma carga horária excelente. É um período aí muito importante aí. Né? O estagiário, como eu já disse, também pode. Óbvio que esse estagiário ele tem que ser remunerado. Tá? Então, a grande maioria das nossas rádios aí digitais, elas quase não conseguem se pagar, então é mais difícil ter esse tipo de estagiário, apesar que o estagiário também ganha pouco. Pode falar. O estagiário só pode se for um acadêmico, né? Um estudante. Técnico ou tecnólogo ou... Ensino superior, né? Um dos dois, né? Porque pode confundir alguém e achar que pode contratar seu fulano que está da minha cidade, está querendo fazer parte da rádio, vou contratar ele como estagiário, tipo. Tá bom, muito bem lembrado. Sim, o estagiário, tanto o caso contratado, pago ou voluntário, ele tem que ser um estudante ou da área de tecnologia. Hoje também tem alguns cursos técnicos que pedem estágio, mas é menor a quantidade, ou cursos universitários, tá certo? Então, isto que só podem ser estagiários neste perfil, estudantes. Não pode pegar, vou pegar o Joãozinho que está querendo fazer aqui estágio, botar ele para dentro e fazer estágio. Não dá. Ele tem que estar estudando, tem que estar ligado a uma universidade ou um curso de tecnologia. Tá certo? Terminou um curso há 1 ano, por exemplo, e não atuou na área. Você pode entrar como estagiário? Desde que ele não tenha cumprido a sua carga horária. Ele tem um período para cumprir a carga horária de estágio, que é obrigatória. Tá? Todo curso técnico, todo curso que exige uma técnica, ele tem que cumprir uma carga horária de estágio. Então, caso ele não tenha cumprido a sua carga horária, ele não recebe o seu diploma, o seu certificado. Então, portanto, ele tem um tempo depois de formado, me formei, teórico, tudo bem, passei em tudo, só não fiz a parte prática. Ele tem um tempo para poder fazer estágio. Mas esse tempo é curto também, não sei se passa de 1 ano não. Tá? Ok? Mais perguntas aí? Diga, por favor. Eu posso, por exemplo, tem pessoas que trabalham lá comigo na rádio, eu fiz um contrato com eles, e nesse contrato eu coloquei que eles são voluntários e não tendo vínculo trabalhístico, né? E também de responsabilidade do que eles falam no programa deles lá. Isso é válido. Tudo tem que ler esse contrato, tá? Porque tem contrato e contrato. Então, mas a sua organização, ela é uma organização sem finalidade lucrativa? Não. Então, não dá para fazer esse tipo de contrato. Ele pode ser um contrato de cessão de espaço dentro da rádio, sem um vínculo trabalhista com você, sem você ter que pagar alguma coisa para ele. Ele sendo responsável pela manutenção do seu horário e tudo mais. Mas não pode aparecer a palavra voluntário. Não. De jeito nenhum. No caso, por exemplo, da rádio não ter fins lucrativos, por exemplo, eu fechei uma parceria com um jornalista lá da Europa, mora na Áustria, e eu fiz um contrato com ele de colaborador não remunerado. Entendeu? Então, eu especifiquei lá
as funções que ele tinha que fazer e coloquei que, no caso, a rádio web não tem fins lucrativos e que não pode remunerar, no caso, né? E foi feito um contrato. Isso é válido, né? Sim, é possível fazer um contrato de um colaborador não remunerado, um colaborador parceiro, qualquer coisa desse estilo, certo? Só não pode aparecer a palavra voluntário, porque a palavra voluntário está ligado a uma organização social ou ao estágio voluntário. Então, tem que tomar cuidado com a palavra, porque, mas poxa, uma palavra, né? Advogado, tem algum advogado presente? Cara, advogado ele vai ler a vírgula, cara. Tenha certeza disso. Principalmente se ele estiver contra você. Ele vai ler vírgula por vírgula. Opa, está faltando um ponto aqui, que te peguei. Essa frase da continuidade, que não sei o quê. Pronto, acabou. Já está ferrado. Desculpa a expressão, mas é isso. Você entendeu? Então, tem que tomar cuidado com as palavras do que coloca no contrato. Então, se você colocou voluntário no seu contrato, troca todos os contratos, refaz, fala, me enganei, acabei de sair de um negócio lá, cara, os caras me falaram que não pode ter umas palavras aqui, porque vai dar mal para você, não vai falar que dá mal para você, né? Fala que dá mal para ele, tá? Para refazer. Oi? Declaração. Declara que está prestando serviço para o filho lá. Declara que está prestando serviço, mas ele tem ciência e noção que não é fins trabalhista, nem tipo, porque meu computador falou que não pode colocar, que ele vai obedecer ordem. Isso, subordinação. Esse negócio todo aí, subordinação, cargo, função, essas coisas pode ter. Eu prefiro trocar declaração por contrato. Declaração, cara, fica meio assim, qualquer um faz, qualquer um fez, tal. Eu prefiro um contrato que fica mais justo. Ou contrato de parceria, ou contrato de cessão de horário, de tempo, certo? A rádio é sua, é isso? Então, você cede o tempo para ele. E é cessão mesmo, então você não está cobrando dele, tá? Ou está? Não. Então, você está cedendo o tempo da rádio e determina, a rádio está cedida para fulano de tal, CPF, endereço, tal, para finalidades de programação cultural, musical, daí você estipula lá, de tal a tal hora, de todos os dias, ou um dia por semana, 10 dias por mês, aí você tem que especificar tudo bonitinho, tá? E daí colocar lá dentro do contrato vai estar escrito que ele não tem finalidade lucrativa, que ele não pode oferir lucros com isso, certo? Que você não está oferindo lucros e que não gera vínculo empregatício, ele não é o seu colaborador ou o seu empregado, tá? E tudo que ele produzir e colocar no ar, você não é responsável, aspas, porque você é. Não adianta você estar escrito isso, porque se você é o cedente, você tem corresponsabilidade. Pode estar escrito, gente, pode estar lá bonitinho, tá? Mas não... Você é corresponsável. Por que você é corresponsável? Cara, beleza, então você cede horário e fala, o cara começa a incitar a violência lá. E para você está tudo bem isso. Você não está assistindo a sua programação? Você não sabia antes o que ele ia colocar? Você, no mínimo, é conivente. Mas, judicialmente, você é coautor, você é corréu. Tá? Então, pode colocar isso. Pode colocar, mas é só para inglês ver. Mas você tem que acompanhar. Você tem que saber o que esse cara está fazendo lá. Porque o teu nome está junto. É só para deixar algo legal, né? Só. Para que o cara nem seja voluntário, mas também não seja empregado. Isto. Isto. Nós queremos que ele faça o programa. Isso. Legalmente vai ser. É isso. Colaborador. Não, lá eu falo colaborador mesmo, né? Eles não são meus funcionários, eles são meus colegas de trabalho. É isso. Esse é colaborador, mas no caso de... Não é o colaborador que a gente está acostumado nas empresas, esse aqui é meu colaborador. Hoje não se fala mais empregado, né? Então é meu colaborador. Mas aqui, colaborador é no sentido de colaboração. Eu colaboro com esta programação dessa emissora. Tá certo? Então é um colaborador diferente. Da mesma forma, por exemplo, que eu sou o colaborador
hoje eu tenho, são 5, 6 rádios digitais, eu comecei isso agora, tem pouco tempo, mas eu distribuo uma coluna de 100 segundos, tá? Falando sobre o voluntariado. Então, isso é uma colaboração, eu não ganho nada de rádio nenhuma. Não tenho patrocinador, esse é um trabalho meu. Então, eu produzo e distribuo. Tá? Inclusive, depois, quem quiser colocar isso na sua rádio, fique à vontade, vou dar meu cartão aqui. Podia fazer merchandising aqui, Kleber? Se não podia, eu já fiz mesmo, né? Então não adiantava nada mais, podia. É voluntária. Então, assim, a minha intenção é difundir esse tema, e qualquer rádio que quiser esse tema pode divulgar a minha coluna. Certo? A única obrigatoriedade, aí, podemos falar assim, é que vai com a minha assinatura. Ponto. Mais nada. Certo? Então, isso aqui é um trabalho de colaboração. Hoje eu tenho numa rádio na Argentina, uma rádio no Chile e as outras 3 rádios aqui no Brasil. E o que acontece? Eu emito, normalmente para as rádios de fora, eu emito um e-mail como um termo de autorização para eles divulgarem sem finalidade lucrativa. E tudo bem. Tá? Da mesma forma, colaborador. Eu emito uma coluna por semana e eles podem circular isso quantas vezes quiser nas rádios. Oi? Pronta, que nem pizza. Opa! Pronta, que nem pizza. Vai pelo e-mail. E conteúdo de boa qualidade. Olha só. Que bom, que bom. Então, assim, esse... E hoje, gente, se vocês procurarem um pouquinho mais, esse é um grande barato, eu acho que das rádios digitais, essa possibilidade deste tipo de parceria, não comigo somente, mas de buscar conteúdo entre as rádios. Logo eu estava acompanhando aqui a última palestra do nosso amigo aqui, desculpa, do Cleiton, e uma das coisas que me chamou a atenção, vem me chamando a atenção, desde que a gente tem conversado com o Kleber, e desde que eu entrei um pouco mais nessa história das rádios digitais, eu acho que o movimento ele precisa crescer. Aqui hoje não era para ter esse número de gente, era para ter 300 pessoas aqui. Era para ter 300 pessoas. Ah, mas como é que traz 300? Não sei como é que traz. Vem de metrô, de ônibus, sei lá, de carro, mas tem que ter um movimento das próprias rádios para atrair gente para conversar sobre as rádios. Sim, sim. Você que deve conhecer mais 3 donos de rádio, traz os caras, você que deve conhecer mais meia dúzia, você conhece... Assim, a gente fortalece um movimento que é importante para o nosso país, esse movimento. Nós estamos, como eu disse agora há pouco, passando por um momento de transição, exatamente esse momento de transição. As rádios tradicionais estão migrando para a rádio digital e elas vão sumir daqui a pouco do dial, não vai existir mais isso, certo? E nós estamos aqui com as nossas rádios digitais patinando porque a gente não consegue ainda buscar patrocínio, porque nós não somos mais locais, somos mundiais, globais. Fica difícil de buscar patrocínio, porque o cara que quer patrocinar lá em Araraquara, quer patrocinar em Araraquara, não quer patrocinar o cara para o mundo. Só que também temos um trabalho de convencer esse cara lá de Araraquara que você está patrocinando para cá, cara, mas o seu patrocínio pode girar o mundo, mas você está patrocinando para cá. As rádios digitais, hoje, elas são feitas para uma localidade, mas atingem onde a gente não sabe. Elas atingem um lugar que a gente não tem ideia onde elas vão chegar. Então, passa por um momento de total transformação de consciência, total transformação de quebra de paradigmas, para que a gente possa, nós como diretores e donos de rádios digitais, começar a ter sucesso financeiro que a gente merece, porque a maioria faz um trabalho de excelente qualidade, certo? E começar também a entender que as rádios tradicionais vão migrar para o nosso lado. É um momento difícil, complexo, na verdade, mas se esta galera não se juntar e não começar a se mobilizar, talvez a gente seja engolido de novo pelas rádios tradicionais, com a mesma coisa que eles já vêm fazendo há 50 anos.
certo? Quem aqui migrou de rádio tradicional? Alguém aqui era de rádio tradicional? Era de rádio tradicional, certo? Então, estamos buscando um novo momento, estamos buscando um novo espaço. Só que para esse espaço vingar, precisamos estar unidos. Precisamos fazer com que esse negócio floresça, de alguma forma. Tá? 2020, eu estou já cedendo um espaço, um auditório, com 300 lugares, lá em Taubaté. Eu não sou de São Paulo mais, graças a Deus eu saí daqui, mas eu já estou cedendo um espaço de 300 lugares para a gente fazer o encontro de 2020. Certo? Taubaté fica 1 hora daqui. Fica 1 hora daqui. 1h30 de carro. Eu de ônibus fica 1h40. Mais perto. Mais perto. É no rumo de Guarulhos para lá. Eu, do aeroporto até minha casa, eu gasto 1 hora de carro. Né? Pegou a Dutra, estou lá. Então, assim, precisamos fortalecer esse negócio. Porque sem esse fortalecimento, não adianta a gente ficar discutindo, põe voluntário, não põe voluntário. Uma alternativa interessante que eu vejo para as rádios digitais é se tornarem organizações sociais, ou se ligarem a uma organização social. Porque elas podem sim ter voluntários, elas têm uma carga tributária diferenciada e, óbvio que o ECAD não tem jeito, mas elas têm uma carga tributária diferenciada e os seus dirigentes podem ser remunerados. Tá? Legalmente. Tudo legal aqui. Então, é uma alternativa interessante elas se tornarem parte de uma organização social. Para quem está fora de São Paulo, principalmente, para quem não que São Paulo não possa acontecer, mas fora de São Paulo isso é muito mais prático, que você conhece as organizações sociais tete a tete. Né? Você é de Araraquara mesmo? Eu vi na sua camiseta só. Então, lá em Araraquara, por exemplo, com certeza você deve conhecer uma meia dúzia de organização social que bate até na sua porta para fazer propaganda das ações deles. Pô, se junta uma, eu estou viajando, tá? Mas é uma possibilidade muito interessante, porque daí você passa a ter o respaldo jurídico e você passa a ter possibilidade de remuneração e você passa a ter possibilidade de trazer gente para fazer a sua rádio cada dia melhor. Tá? Isso eu acho que... Quer falar? Pode falar. Eu acho que a APAI é fantástica. Eu sou consultor da Federação das APAIs, né? Eu faço todos os eventos das APAIs. Então, assim, no estado de São Paulo, eu acho que elas têm todo o respaldo, inclusive respaldo moral, para ter uma rádio como uma rádio digital. E, assim, aproveitar também até dos próprios alunos, né? Sim. Eu fui voluntário teatral, Sim. joguei lá de 18 sessões. Então. O pessoal até falou, ó, o espaço está aberto para você vir dar um cursinho para eles, que eles gostam. Sim, gostam muito. E daí vem uma outra parte que é bem interessante. Eu falei até agora do que a rádio pode usufruir do trabalho voluntário. Mas por que eu vou me juntar a uma organização social de repente? Só para ter a parte jurídica regularizada, poder ganhar? Não. Você pode ajudar. Esta rádio digital pode ajudar. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 600 mil organizações não governamentais, em torno de 580 mil organizações. Tá certo? De quantas... Nossa, olha que erro brutal aqui, hein? Deixa eu apagar. Quantas delas, se a gente fizer uma força na nossa cabeça, na nossa memória, a gente lembra? 10, 15 talvez, com muita força. Eu estou falando que nós temos 580 mil organizações. Por que nós só lembramos disso? Porque são as potentes que estão na mídia, na grande mídia. Organização social precisa de mídia. Todas elas. Qualquer porte, ela precisa de mídia. A mídia só vai lá em 2 momentos. Uma, quando ela fez algo espetacular, mas muito espetacular. Mentira, 3 momentos. Ou ela tem muita grana e paga, certo? Ou tem muita grana e tem muito contato,
tipo Instituto Ayrton Senna. Ela não paga, mas só que tem um nome forte. Certo? Então a mídia vai lá. Ou quando acontece uma tragédia. Morreu a criança afogada na piscina da creche. Daí a mídia vai lá. É só assim para ter mídia. Mas a ONG precisa de mídia o tempo todo. Ela precisa ter recurso, precisa conseguir recurso. E daí nós estamos trabalhando com uma troca. Nós te oferecemos a mídia, para que eu possa crescer também. Eu cresço, continuo te dando mídia. Percebem? Então, é uma possibilidade muito real essa, de vocês conseguirem fazer essa troca para que seja um processo de ganha-ganha. E daí, como é que eu faço isso? Eu levo conteúdo de boa qualidade para a rádio. Eu estou junto com a PAI, eu vou falar de PCD, eu vou falar de inclusão, eu vou falar de um monte de coisa, mas com gente que conhece do assunto. Eu vou trazer gente da PAI, são especialistas para eles falarem sobre isso. Né? Não adianta querer fazer o programa de 1 hora, porque todo mundo vai sair da sua rádio. Faça programetes da forma que eu comecei a fazer, 100 segundos, é para chamar atenção, flashzinhos, porque daí você não tira o cara da rádio. Ele ouve, está quase querendo sair, acabou. Opa, ó, vai vir música agora, beleza. Está tudo certo. 100 segundos eu aguento. Né? Exatamente, exatamente. Porque eu pego rádio, por exemplo, digital, que o cara põe um programa, cara, de 1 hora falando sobre os herdeiros de não sei das coisas. Eu falo, puta, meu, não dá. Não rola. Não rola. Mais interessante que possa ser o assunto, não dá. 1 hora não dá. Alguém aqui suporta 1 hora de programa? O cara falando, cara? Por mais... Cara, mas tem que ser... Puta, mas tem que ser bom pra caramba. Tem que ser bom pra caramba. Até mesmo na entrevista. Porque tem entrevistado que não desenrola, que não consegue. Certo? Então, temos que tomar esse cuidado nesse sentido. E com programetes curtos, pílulas mesmo, nós conseguimos atingir esse nosso público, nós conseguimos prender esse nosso público e conseguimos dar uma contribuição eficiente para a sociedade. Por favor, senhor está no céu, eu sou eu. É até mais fácil de comercializar. Você vai direto na pessoa que dá aquele interesse, entendeu? Assim a gente está tentando mudar a nossa rádio. É isso, é isso. Quero falar de segurança no trânsito, vou numa seguradora de trânsito, de carro, sei lá, porque eu vou falar muito rapidamente, o cara vai me ouvir, o cara vai ver a mensagem. Certo? Então, funciona. Eu tenho 2 minutos para acabar. Certo? É isso? É isso, né? A gente vai ter o 12? Ah, então tá bom. Então tá tranquilo. Tá, então, pensem nesse tipo de troca com uma organização social para que vocês ganhem e a organização ou a causa ganhe também. Não necessariamente precisa ser uma única organização, podem ser várias. Fazem um pool de organização social, de repente. Lembrando que a organização mesmo, ela só vai entrar com a questão jurídica, ela não vai botar dinheiro nessa história. Porque você já tem tudo, você já tem a sua rádio. Ela vai ajudar a fazer com que isso cresça e movimente parceria. Parceria. Acho que essa é a palavra do momento. Parceria. Tá? Então, o que eu tenho mais aqui? Eu sempre convido as pessoas a escolher a sua turma que você quer ficar. Né? Porque tem a turma que é aquela turma do entusiasmado. O entusiasmado é uma palavra linda que vem do grego, quer dizer estar cheio, repleto de Deus. Qualquer que seja o Deus que você acredite. É entusiasmado. Tem o cara que prefere ficar na turma do emburrado, que também vem do grego, quer dizer estar com um burro dentro de si. Deve ser uma coisa meio incômoda, né? E tem o terceiro grupo, que é o grupo do enfesado. Daí, vocês imaginem do que ele está cheio, né? É o cara com mau cheiro existencial. Eu acho que quem trabalha com rádio web é um cara entusiasmado. É um cara entusiasmado. Que ele gosta de fazer o que está fazendo, ele quer transmitir alegria para as pessoas, ele quer ser um elo entre as pessoas e a notícia. Eu acho que é por isso que faz rádio web.
Porque eu tenho quase certeza que ninguém está fazendo rádio web para ficar rico. Tenho quase certeza disso. Né? Eu estou também fazendo rádio web, eu não tenho uma rádio, mas eu sou parceiro de uma rádio, que chama RM Vale, né? É uma rádio nova, que dentro da decisão nossa, nós decidimos só levar música de boa qualidade e só levar notícia boa, sem tragédia. Né? Avião caiu! Problema das outras rádios. Eles noticiem. Eu vou noticiar que 3 viveram. Certo? Então, é isso que eu vou falar. A nossa rádio só tem notícia boa. Eu sou responsável pelo jornalismo da rádio. Dá trabalho pra caramba, porque quase ninguém dá notícia boa. Todo mundo só quer notícia ruim, metendo pau no governo, metendo pau no presidente, no prefeito, no governador. Cara, me salve, eu preciso de uma notícia boa para viver. Certo? Dá trabalho. Mas eu consigo colocar 3, 4 notícias por dia, notícias boas da região, por dia. Dá para fazer. Então, a gente escolheu ser entusiasmado, a gente escolheu o lado bom, a gente escolheu o lado da luz, certo? Eu acho que quem está na rádio web é isso. E o meu convite aqui, então, é para que a gente faça isso florescer, para que a gente faça isso crescer, esse movimento, para que a gente, cada vez mais, possa fazer uma melhor rádio para todos nós. Né? E que a gente possa, inclusive, interferir nessas mandanças do ECAD, por exemplo, de cobrar aí 50 unidades, como é que chama? É esse negócio aí, que dá quase quanto? 50 vezes R$77, dá uma grana, não sei nem fazer essa conta, cara. Então dá dinheiro para caramba. Pô, todo mês tem que pagar isso. Todo mês? Ou ano? Estamos roubados, né? Mais ainda. Então, só que, com um movimento grande, a gente consegue bater nesses caras, no bom sentido. Com um movimento grande, a gente consegue pegar um deputado federal, trazer para a conversa e falar, pô, vai lutar para a gente? Eu tenho certeza disso. 40 pessoas não conseguem. 300, eu acho que já começa a mudar de conversa. Ah, mas tem um detalhe. Nós não somos 300. Porque cada rádio tem lá o seu milhão de ouvinte. Quantas pessoas nós estamos falando? Eu não sei, mas se a gente fizer a conta só aqui, já vai dar um número respeitável. Ou não? Tenho certeza disso. Imagina com 300 pessoas conversando. Imagina com 300 pessoas colocando as suas rádios em rede, falando, nós vamos bater forte se a gente não tiver ajuda. Será que isso não muda de conversa? Eu acho que muda. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Mas eu acho que a gente tem que começar a se unir, começar a girar essa conversa muito mais. E quem sabe, ano que vem, a gente está com 300 pessoas lá, Kleber? Quem sabe? Depende da gente. Só depende da gente aqui, não depende dele sozinho, não. Não depende do Kleber, depende da gente. Se a gente realmente quer, a gente faz. A gente faz. E eu não estou aqui falando de, o cara deu tudo certo na vida. Não, eu tomei porrada pra caramba na vida. Mas só que há 20 anos eu comecei a fazer trabalho sozinho, voluntário. Sozinho. Eu cheguei a ter o maior grupo de voluntários do mundo. Do mundo. Eu fui representar o Brasil nos Estados Unidos 4 anos, porque eu tinha o maior grupo de voluntários do mundo. Hoje eu sou um nome reconhecido mundialmente pelo trabalho voluntário, sozinho. Sozinho. Mas porque eu acredito nessa história. Eu acredito. Só por isso. Certo? Kleber, espero que eu tenha cumprido com o que eu prometi, tá bom? Muito obrigado para vocês. Sucesso para todo mundo. Obrigado.